Que Deus possa, não somente nesse minuto, te abençoar, mas que a bênção prometida nesse domingo possa continuar. Que Deus possa te abençoar nesse momento. Esse é o momento que iremos estudar, ou melhor dizendo, que iremos estar dando sequência a uma série de mensagens que fala sobre evangelismo. Provavelmente, se você é um visitante, alguém te convidou para escutar de Deus. Alguém te convidou para escutar a voz de Deus. E é por isso que antes da mensagem nós começamos com uma oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai Bendito, te agradecemos, Pai, por esse momento onde a Tua igreja se reúne, onde a Tua palavra é pregada, onde servos querem te servir, onde a Tua igreja, Senhor, prevalece. Te pedimos para que possamos ser luz, luz atuante, luz brilhante, luz, Senhor, que se propaga em meio à escuridão, luz de bênção, luz de paz. Te agradecemos e te oramos por meio de Jesus. Amém. Irmãos, para começar essa mensagem, vou ter que lembrar um pouco de onde eu andei nos últimos 2 anos. Ou melhor dizendo, nos últimos quase 3 anos. Saindo de Fortaleza, tive o privilégio de conhecer vários estados. E um dos estados que eu conheci foi bem interessante. O estado de Mato Grosso. No estado de Mato Grosso tem uma cidade que se chama Chapada dos Guimarães. Normalmente a gente só vê essa cidade em algo tipo ecologia, algo tipo preservação turística. Chapada dos Guimarães é uma cidade turística porque tem um despenhadeiro e tem uma vista linda. Tem cachoeiras, tem rochas. Mas o que mais me chamou a atenção em Chapada dos Guimarães foi a estrada. A estrada normal, ela tem mais ou menos 60 quilômetros da cidade de Cuiabá até a cidade de Chapada. E nessa estrada tinha 2 pontos que me chamaram a atenção. A estrada vinha duplicada até boa parte dela, até que um momento a estrada ficava só mão indo e mão vindo, mão dupla. Sabe o que era mais interessante? Que essa estrada ela foi construída ao redor da montanha, circulando a montanha, ou melhor dizendo, circulando a chapada. E numa dessas circulares, ela teve uma curva que ficou famosa. Essa curva, ela mais ou menos uns 2 quilômetros antes dela, tem pelo menos umas 10 placas indicando que você tem que diminuir a velocidade. Que você tem que andar no máximo a 40 quilômetros por hora. O nome dessa curva se chama Portão do Inferno. Já deu para imaginar, né? Uma curva que de um lado é rocha, do outro lado é um despenhadeiro de mais de 200 metros. E eu ficava sem entender por que Portão do Inferno, né? Até que um dia, num desses 2 anos, um caminhão tinha caído um dia antes de eu passar nessa estrada. Para você ter uma ideia, os bombeiros não conseguem tirar o caminhão, só conseguem tirar a pessoa de helicóptero. Então, para você entender, caiu ali, ficou ali. E foi um caminhão com tambores de água, garrafões. Um caminhão caiu a uma altura de mais ou menos quase 200 metros. Consequentemente, os 2 ocupantes morreram. Morreram no Portão do Inferno. No Portão do Inferno tinha mais uma coisa que me chamou a atenção. Do lado esquerdo tinha rocha, rocha e mais rocha. Se de um lado, a mais ou menos 2 quilômetros, tinha placas dizendo para reduzir a velocidade, do outro também. Mas sabe de uma coisa? Tinha gente que teimava passar ali em 60 quilômetros por hora.
Para um pouco e pensa, passar no portão do inferno a 60 km por hora. Parece brincadeira. Quem teimava em fazer isso, arranhava o carro no paredão. Então você tinha duas opções quando você assumia o risco. Quando você ia além do permitido. Ou você batia no paredão, ou você caía no despenhadeiro. Curioso, né? 2 quilômetros para frente do portão do inferno, tinha um outro lugar. Eu só vi a placa indicando e me fez ir nesse lugar. O nome dele se chamava Vale da Bênção. Parece brincadeira, eu tenho que passar no portão do inferno para chegar no Vale da Bênção. E o pior é que de 15 em 15 dias eu fazia esse caminho. Então eu brincava dizendo, eu passo no portão do inferno, mas chego no Vale da Bênção. O Vale da Bênção era lindo. O Vale da Bênção tinha uma vista privilegiada de toda a chapada. E a melhor parte, tinha uma cachoeira que caía um rio de água cristalina, que muita gente pegava e bebia como água mineral, que de fato era. Eu não sei se na vida cristã se parece com isso, mas às vezes assumimos o risco de passar no portão do inferno sem saber se vamos chegar no Vale da Bênção. A carta de hoje, que nós vamos ler, 1 Pedro capítulo 2, do versículo 8 a 9, fala bem sobre isso. De pessoas que passaram ou que podem passar no portão do inferno, mas que podem chegar, não somente no Vale da Bênção, mas no reino de luz. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 8. Então vamos lá. Portanto, para vocês que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, porque o que também foram destinados. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Se você entendeu a profundidade, a dimensão do texto, você entendeu por que eu comecei essa mensagem com exemplos bem claros. O portão do inferno e o vale da bênção. Conviver com isso me fez prestar atenção. Me fez ver que muitos cristãos passam pelo portão do inferno ou brincam de conhecer Jesus. Ou simplesmente, nem sendo cristão, brinca de escutar a Deus. Pessoas que nos visitam, e olhe que eu estou falando para você, meu irmão, e nosso amigo visitante, com todo o amor do mundo. Deus tem um propósito na sua vida. Você está aqui para escutar. Você está aqui para abençoar. Mas sabe de uma coisa? Deus quer te usar. Deus não quer que você brinque de passar sempre pelo inferno. Ou pelo menos no portão dele. O ponto 1 dessa mensagem fala das pessoas que creem. Das pessoas que creem na pedra preciosa, que é Jesus. Tem uma sequência do batismo, não tem? A sequência da conversão. Primeiro é preciso... Como? É preciso crer, né? Primeiro é preciso crer. Ouvir, crer e depois confessar e depois... Pode falar, pessoal. Não tem nenhuma recriminação. A participação de vocês é importante. É preciso crer. É preciso ser batizado. Mas é preciso reconhecer pecado. É preciso pedir perdão.
É preciso ser nova criatura em Cristo Jesus. Vocês são dos que creem? Porque essa carta foi escrita para vocês. Foi escrita para aqueles que celebram o Senhor Jesus como a pedra angular de suas vidas. Hoje, no estudo do grupo, uma das coisas que a gente falou, que cristianismo, para valer mesmo, ele tem que começar em casa. Ele tem que começar a pedra angular no fundamento da família, dentro de casa. E eu até testemunhei para os irmãos, eu disse, olha, eu não sei se o Gabriel já entende, mas orar com uma criança de 9 meses é bom. Orar com ele é bom. Para que Deus abençoe ele, para que ele seja um homem de Deus, para que ele seja alguém segundo o coração seja de Deus. Isso é celebrar. Isso é começar desde o começo. Eu sei que lá na frente, uma hora, Deus vai prevalecer. Basta que eu comece a plantar a semente. Irmãos têm testemunhado sobre o que essa pedra angular tem feito em suas vidas. Eles têm testemunhado que a partir do momento onde famílias se concentram e entregam a vida a Jesus, fazendo as coisas mais simples. O João, certa vez, testemunhou aqui para nós que foi bom orar com a minha esposa às 5 horas da manhã. Alguns irmãos testemunham que foi bom ler a Bíblia com o meu filho. Algumas pessoas dizem, é bom fazer as coisas com a minha família. Jesus Cristo se vive primeiramente dentro de casa. E esses são os que creem. Esses são os que creem quando colocam Jesus como pedra angular das suas casas. Como rocha. Como aquele onde eu posso construir família, posso construir profissão, posso construir estudo. Mas tudo sobre a rocha firme que é Jesus. Mas o texto não só fala sobre isso. Fala de pessoas que tropeçam, pessoas que caem, pessoas que assumem o risco. Eu falei para vocês que na estrada do Portão do Inferno tinha placas, pelo menos umas 10, que diziam: diminua a velocidade, curva acentuada, diminua a velocidade, perigo. Para um pouco, vê se não é isso que acontece com alguém que não quer escutar Jesus. A partir do momento onde uma pessoa no Portão do Inferno andava com mais de 60 quilômetros, ela assumiu o risco. É por minha conta e risco. A partir do momento onde eu viro as costas para Jesus, onde eu não leio a Bíblia, onde eu não oro, onde eu não ceio no domingo, onde eu não tenho uma vida de consagração diante do Senhor, eu estou assumindo o risco. Literalmente eu estou passando no portão do inferno. E de vez em quando você ainda dá uma batidinha sem saber. Porque você brinca de ser cristão. Você brinca de esquecer aquilo que foi essencial na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? O apóstolo Pedro, quando ele escreve essa carta de 1 Pedro, ele escreve para uma igreja que estava cercada de desafios. Uma igreja, segundo o Império Romano, estava perseguindo. Mas mais do que a perseguição, as pessoas que tinham se convertido e que tinham caído na fé. Pessoas que estavam agora junto à imoralidade, junto à lascívia, junto a beberrices. Pessoas que tinham perdido a pedra angular. Pessoas que tinham perdido o foco. E sabe que isso não é difícil. Pedro nos exorta, na carta de 1 Pedro todinho, a santidade. Perder a santidade, vamos convir, é a coisa mais fácil do mundo. Ah, mas espera aí. A pessoa mais difícil de ser evangelizada, às vezes, é aquela pessoa que se acha boa demais. Ah, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não traio a minha esposa, eu não faço nada de errado. Então, assim, eu sou uma pessoa boa aos olhos de Deus. Eu já tenho Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Opa, a sequência lá do começo.
É preciso crer, confessar, arrepender e ser batizado. Esse é o primeiro passo. Mas sabe de uma coisa? As pessoas esquecem do que nós somos e principalmente do que podemos ser. Para você lembrar um pouco do que você é, eu gostaria de ler esse texto para você. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o enviou. Eu não sei se você tem menção do tamanho da responsabilidade. Meu irmão, olha aqui, você é nação santa, povo escolhido de Deus, comprado com seu precioso sangue. E aí, o que é que eu faço com isso? É engraçado que o mundo ele sempre elaborou gerações. Nos anos 80, conhecemos alguns aqui que foram a geração Coca-Cola. Nos anos 90, apareceu a geração dos caras pintados. Nos anos 2000, apareceu a geração dos conectados. São gerações, mas nenhuma teve o nome de geração eleita. A geração Coca-Cola meio que morreu, né? Depois que descobriram que boa parte da Coca-Cola é feita de sódio, popularmente conhecido como sal. Por isso que dá vontade de você beber mais vezes. A geração dos cara pintadas se decepcionou com a política porque nos últimos 10 anos haja impeachment para fazer, né? Mensalão e aí vai as outras coisas que têm aparecido. E a geração dos conectados? A geração dos conectados está seriamente ameaçada por qualquer hacker, do mais simples que apareça. E a geração eleita? O que pode derrubar ela? O que a geração eleita pode perder? Meu irmão, a sua eleição não foi por política, nem por partido. A sua eleição foi por meio de Jesus. Você tem que lembrar disso diariamente. Eu fui escolhido, eu fui eleito. O próprio Deus me usou Pedro para lembrar que somos uma geração que tem um futuro brilhante. Somos uma geração que pode fazer diferença dentro e fora das suas casas. Por isso, meu irmão, você é a geração que Deus escolheu. Você é a geração que pode mudar a sua casa, mas você é a geração que pode mudar essa igreja. Mas, continuando no texto, Deus não escolheu simplesmente para isso. Deus nos escolheu sabendo que somos transportados da treva para a luz. Mas o que eu faço para isso, Wellington? O que eu faço para ser transportado das trevas para a luz? Eu exerço o sacerdócio real. O sacerdócio real. Que palavra bonita, rapaz! Os sacerdotes do Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 28, capítulo 29, são pessoas escolhidas no povo para se virem de mediadores entre Deus e o povo. Pessoas que simplesmente tinham o privilégio e a obrigação de serem santos. Que é a parte mais legal da história, Jesus nos deu o sacerdócio real. Sabe por quê? Você tem acesso direto a Deus, não tem? Uma das coisas que eu mais gosto é quando eu vejo na oração pastoral, desculpa, eu não estou falando nada de quem pede, mas quando eu vejo os agradecimentos. Se não me engano, Ana Ruth agradeceu pela faculdade, não foi isso, Júnior? Agradecer. Exercer o sacerdócio real é servir a Deus e agradecer por esse privilégio. Não temos mais mediadores entre Deus e nós. O sangue precioso de Jesus pagou esse preço. Você é um sacerdote real. Você exerce esse papel. Ou pelo menos deveria exercer.
Deus quer que você não seja simplesmente alguém que está vindo para o culto, mas alguém que sirva, alguém que passe adiante a diferença, a beleza do cristianismo, alguém que exerça o sacerdócio santo, escolhido por Deus. Mas, irmãos, sabe de uma coisa? Não só isso nos transporta das trevas para a luz. Às vezes esquecemos que somos nação santa. Nação santa. E olhe que o texto dessa manhã não é um grande texto, mas são apenas palavras que têm grandes importâncias. Uma palavra como nação santa te recomenda uma importância enorme. É engraçado para nós brasileiros. Exercemos mais solenemente o nosso patriotismo em anos exclusivos. Eu não sei se você concorda comigo, mas somos patriotas de vestir camisa, de pegar bandeira em plena Copa do Mundo. Em que outro período da vida você lembra tanta gente com orgulho de vestir a camisa amarela e de pegar a bandeira do Brasil? Eu tenho 31 anos. Eu não me lembro de nenhuma vez que não fosse Copa do Mundo. Mas, e a nação santa de Jesus? Como é que ela celebra o orgulho de ser nação santa? Como é que eu celebro o orgulho de fazer parte da família de Deus? Irmão, você tem celebrado esse orgulho? Você tem celebrado o privilégio de ser nação santa? Se você não conhece, nação é algo separado. Posso dizer que é algo do tamanho de um país. E Deus te escolheu para fazer parte da nação, não terrena, mas da nação celestial. Jesus perante a Pilatos. Pilatos fala sobre o reino de Jesus. O que é que Jesus responde? Tem um cântico que a gente canta aqui. Meu reino é eterno. Meu reino é eterno, não é desse mundo, daqui eu não sou. Irmão, Jesus tem nos dado um privilégio de fazer da pátria escolhida, da pátria separada, da pátria que não quer ter outra coisa do que ser chamada filhos de Deus. Mas, irmão, observe o contexto do que foi escrito. Depois do versículo, ou depois da vírgula de nação santa, tem povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Marcos Paulo fez uma coisa legal, falou da contagem. E foi uma pena não ter a câmera virada para as pessoas. Mas foi engraçado que as pessoas batiam, riam, mas passavam adiante. E se não me engano, quem bateu em mim, quem foi o Daniel? Acho que foi. Foi o Daniel, que foi lá atrás, eu cuidando do Gabriel, ele foi lá, ó, falta você. Parece brincadeira, mas dentro de um culto, dentro de um grupo tão grande, pode ter de pessoas que precisam passar adiante. Pessoas que precisam ver. Pessoas que precisam daquele empurrãozinho. Vai, vai. Vai que eu te ajudo. Vai que eu te esforçarei. Presta atenção. Você recebeu uma bênção de ser chamado povo adquirido. Observa comigo dentro de 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, um pouquinho antes. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na utilização de uma casa espiritual para sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Presta atenção.
você foi escolhido para ser santo. Eu não sei o que aconteceu durante o seu caminho. Se você perdeu a oportunidade, se você perdeu a motivação, se você perdeu a empolgação, mas Deus te escolheu. E sabe de uma coisa? Deus, a cada dia, Ele te dá uma nova chance. Eu estou falando essa palavra para os irmãos, estou falando para quem visita, estou falando para quem precisa escutar a voz de Deus. Deus está te dando uma oportunidade hoje de ser nação santa, de ser povo escolhido, de ser alguém de qual Deus possa contar. Mas eu preciso terminar essa viagem. Eu preciso falar para um povo que escolheu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas escolheu a oportunidade de ser luz. É engraçado a luz, e eu gostei dessa frase que eu vi certa vez. A luz espanta a treva, mas a treva não contamina a luz. A luz espanta a treva, mas a treva não contamina a luz. É engraçado que o final do texto ele fala: vocês estão sendo chamados para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, para você entender, a maravilhosa luz de Jesus, ela pode ser encontrada, às vezes, na igreja. Às vezes, ela pode ser encontrada na vida de um irmão. E a você que nos visita há pelo menos há mais de uma semana, há mais de 2 semanas, Deus está te dando uma oportunidade hoje de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Alguns irmãos aqui já tiveram o privilégio de viajar para fora do país. E alguns disseram que tiveram de tirar o passaporte. E não se tira passaporte aqui. Se tira o visto, o passaporte não, o visto, em Recife. E faz tipo uma entrevista dependendo do país que você vá. Para Jesus não tem passaporte, não tem visto. Tem simplesmente a sua vida, um coração contrito, um coração entregue na presença de Jesus. E se mesmo assim você ainda não quer, escute o que Jesus fala para você. Em Mateus 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz. Vocês são a luz, vocês são a preciosa luz do mundo que deixa o mundo brilhar. O contexto de 1 Pedro fala sobre irmãos que estavam caindo na fé também. Mas fala principalmente dos que estavam fortes, dos que deviam ficar fortes, dos que deviam ser santos, assim como Jesus foi santo. Observa comigo, se você esqueceu o que é ser transportado das trevas para a luz, me permita lembrar. Eu já disse nessa manhã que você é nação santa, povo escolhido de Deus, geração eleita. Mas se mesmo assim você ainda não viu o privilégio de uma vida nova com Jesus, me permita mexer com o seu futuro. E te dizer que em Apocalipse capítulo 21, lá tem desenhado o seu futuro. Principalmente quando se é nova criatura. O apóstolo João, em sábias palavras, diz: vi novo céu e nova terra. Abra sua Bíblia comigo lá, Apocalipse capítulo 21. Sabe como vamos ser transportados das trevas para a luz? Como é que vamos ter essa certeza? No dia final, no dia onde eu e você tivermos o privilégio de falar palavras como essa:
Apocalipse capítulo 21. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existe mais. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus com os homens, o quais ele vive e verá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ser transportado das trevas para a luz é saber que no dia final, eu, você, cada um que declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vai ter uma visão privilegiada como essa. Amém?